Questão 41. Analise a tabela que apresenta as frequências aproximadas da quarta oitava das notas musicais. Então, ele está dando aqui para a gente as notas e as frequências de cada nota. Um diapasão emite uma nota musical cuja amplitude sonora é descrita pelo gráfico. Então, ele está dando aqui o gráfico da amplitude em decibéis em função do tempo. E a amplitude está variando aqui de acordo com esse gráfico. Aí ele diz, de acordo com as informações fornecidas, a nota musical emitida pelo diapasão é... Então, para a gente identificar qual nota ele está emitindo, nós precisamos, a partir do gráfico, descobrir qual que é a frequência dessa nota. Então, identificando a frequência, a gente vai na tabela e fala se é a nota Si, se é a nota Sol, se é a nota Dó. Então, o que eu preciso ao olhar esse gráfico, né? Ou melhor, o que eu preciso para identificar a frequência? Frequência, uma expressão que a gente acaba decorando, né? Vendo na maioria dos livros e a gente usa bastante, essa expressão que a frequência é o inverso do período. Mas se a gente tenta usar essa questão, essa expressãozinha aqui para resolver essa questão, o período seria o tempo de uma oscilação completa. Então, se a gente olhar aqui no gráfico, uma oscilação completa, ela começa aqui no zero e ela termina aqui nesse ponto. Então, esse ponto a gente não consegue ver no gráfico exatamente quantos segundos que ele vale, para colocar aqui no período. Até a gente pode ver quantos que tem aqui. Tem uma oscilação, duas, três oscilações. Tem três pedacinhos inteiros aqui de uma oscilação, que eu tenho uma oscilação, duas oscilações e três. Eu teria que pegar, para descobrir o período, pegar esse tempo 0,01 e dividir por 3. Aqui seria 0,01 dividido por 3. Para nós não termos que ter esse trabalho, né, de fazer essa divisão, 0,01 dividido por 3, a gente pode lembrar da expressão mais geral ainda de frequência. A frequência, ela está relacionada com o número de oscilações que acontece em um certo intervalo de tempo. Então, com essa expressãozinha aqui, fica mais fácil de eu calcular o que ele está me pedindo do que utilizando essa primeira, que eu precisaria especificamente do período. Esse 1 aqui, quando a gente fala que a frequência é o inverso do período, quer dizer que em uma oscilação, a onda oscila no intervalo de tempo t, que a gente chama de período. Uma oscilação demora o tempo de um período. Quando eu tenho mais do que uma oscilação, o intervalo de tempo não tem um nome específico, a gente só deixa ΔT. Então, olhando aqui no gráfico, o caminho mais fácil é você perceber que no tempo, quando eu tenho ΔT valendo 0,01 segundos, quando o intervalo de tempo vale 0,01 segundos, a onda ela oscilou uma, duas, três vezes. Ela oscilou três vezes. O número de oscilações é 3. Então, fica mais fácil resolver essa questão a partir dessa fórmula, a partir dessa expressão mais generalizada aqui da frequência. Então, a frequência vai ser 3 dividido por 0,01. Então, para tirar a vírgula, né, eu posso multiplicar por 100 em cima e embaixo, porque a gente anda duas casinhas. Multiplicando por 100 em cima e embaixo, ficaria 300 dividido por 1. Então, a frequência ela é de 300 Hz. O interessante é que a gente nem precisou, nessa questão, né, se preocupar com a amplitude, né, com a amplitude aqui em decibéis.
Somente a análise do tempo do eixo X aí do gráfico já foi o suficiente para a gente concluir e chegar na resposta, né? Agora, depois que a gente chega, né, que a frequência vale 300, olho aqui na tabela, a nota relacionada à frequência 300 é a nota Ré. Então, essa que é a resposta, né? Ele não queria saber o valor da frequência, ele queria saber a nota. Então, é a nota Ré, a alternativa A.